Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco mais uma vez no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir novamente a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 4, e fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. O tema da nossa meditação é adoração ao Criador, e esta é a segunda parte. A primeira parte nós colocamos na semana passada. Se você não ouviu a mensagem da semana passada, ouça e compartilhe também essa mensagem com outros irmãos, com outras pessoas que você conhece, para que todos aí tenham acesso, à palavra de Deus e possam conhecer o que Deus realmente diz na sua palavra. Vamos fazer a leitura bíblica. Diz assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de Sardônia. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Em Apocalipse, aí no capítulo de número 4, João é chamado ao céu. E a maioria dos estudiosos da Bíblia concordam que esse chamamento é uma visão do arrebatamento da igreja, porque a palavra igreja só vai aparecer de novo em Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo 16. Ao que parece, esta experiência de João ilustra o que acontecerá com o povo de Deus quando a era da igreja chegar ao fim. O céu se abrirá, haverá uma voz e um som de trombeta, e os redimidos por Cristo serão arrebatados ao céu, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 até o versículo 18. Aí então poderá ter início o julgamento de Deus sobre a terra, que estão aí registrados no livro de Apocalipse a partir do capítulo de número 6. A palavra-chave destes versículos que lemos e de todo o capítulo de número 4 é trono. A ideia é que não importa o que venha acontecer na terra, Deus está em seu trono, ou assentado em seu trono, e controla todas as coisas. Tendo em vista o trono aqui como elemento central,
é fácil de entender o que estes versículos aqui do capítulo de número 4 querem mostrar. Na semana passada eu falei sobre a visão do Deus Todo-Poderoso, assentado no trono, o arco-íris, os anciãos e os seres viventes ao redor do trono e o significado de cada um deles. Nesta semana eu gostaria de falar sobre o significado de mais algumas visões de João. Os sinais de tempestade, as tochas de fogo, o mar de vidro e os louvores ao que está assentado no trono. A primeira coisa aqui que nós podemos tirar desse texto é que João viu sinais de tempestades que saem do trono. Está no versículo de número 5, né? Apenas a parte A do versículo 5, que diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Esses são sinais aí, relâmpagos, vozes e trovões, são sinais de aproximação de uma tempestade, que na Bíblia lembra o poder tremendo de Deus, conforme lá Êxodo, capítulo de número 9, versículo 23. Estes sinais de tempestade se repetirão durante o julgamento, sempre vindos aí do trono e do templo de Deus, conforme Apocalipse capítulo 8, versículo 5, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, Apocalipse 16, versículo 8 e também aqui, né, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, essa parte A do versículo 5. Você já parou para pensar o que dá mais medo durante uma chuva? Os relâmpagos e trovões ou arco-íris? Lógico que são os relâmpagos e trovões. Ninguém tem medo do arco-íris. Ninguém olha para o céu, vê um arco-íris e fala assim: nossa, que medo, né, desse arco-íris. Geralmente a pessoa fala: nossa, que bonito. As pessoas do mundo não gostam de pensar em Deus como um Deus de julgamento. Preferem ver o arco-íris ao redor do trono, né, e ignorar os relâmpagos e os trovões. Sem dúvida, nosso Deus é um Deus cheio de graça, conforme representa o arco-íris, né, a misericórdia de Deus. Mas a sua graça reina pela justiça. E é isso que João quer mostrar aqui. Deus é misericórdia, representado pelo arco-íris ao redor do trono, mas também é justiça, representado pelos relâmpagos, vozes e trovões que saem do trono. E João quer deixar claro isso, que Deus é misericórdia, mas que também Deus é justiça e ele julga. E pela visão de João, ele começa a julgar a terra a partir de Apocalipse, do capítulo de número 6. João viu também tochas de fogo e um mar como de vidro diante do trono. Apocalipse, capítulo de número 4, né? Versículo 5, a parte B, e o versículo 6, a parte A, onde diz assim: e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante a cristal. As 7 tochas dão a ideia de plenitude, porque 7 simboliza aí um número perfeito na Bíblia. E representa aqui, nesse contexto, o Espírito de Deus, conforme lá Apocalipse capítulo 1, versículo 4, e o final aqui do versículo de número 5, que diz que são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, uma representação da perfeição e da santidade do Espírito de Deus. O mar de vidro, semelhante ao cristal, simboliza aqui a santidade de Deus. Meus irmãos, João já tinha mostrado que Deus é misericórdia, representado pelo arco-íris, que Deus é justiça, representado pelos relâmpagos, vozes e trovões. E agora João está se referindo ao Deus que é totalmente santo, representado aqui pelo Espírito Santo e pelo mar de vidro como de cristal. E é a esse Deus aqui mostrado por João que nós devemos adoração. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é santo.
E nós precisamos adorar esse Deus, que deseja também que nós sejamos misericordiosos, justos e santos, como Ele é. É esse Deus que nós adoramos. E a prova disso está nos outros versículos aí, de número 9 até o número 11. João viu os louvores ao que está sentado no trono. Versículo de 9 a 11, que diz assim: quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Sempre que os seres viventes glorificam a Deus, os anciãos aqui se prostram diante do trono para adorar ao Deus Criador. O livro de Apocalipse é repleto de hinos, de louvor, conforme esse do versículo de número 11. Apocalipse aí, capítulo 4, versículo 5, capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 15, 16, 18 e 19 vão trazer hinos de louvor e de adoração a Deus. Meus irmãos, a corte celestial, representada aqui pelos anciãos e pelos seres viventes, que são anjos, louvam ao Criador constantemente no céu. Isso implica que nós, povo de Deus aqui na terra, devemos também louvá-lo constantemente. João vai mostrar isso. Um dia nós vamos, como esses anjos, adorar ao nosso Deus lá no céu, mas por enquanto nós devemos adorá-lo aqui na terra, na sua igreja. Nós podemos fazer duas aplicações aqui nesse texto. A primeira é: o Deus que adoramos é misericordioso, o Deus que adoramos é santidade, o Deus que adoramos é justiça. E nós não devemos fazer uma caricatura de Deus, pensando que, por ele ser um Deus misericordioso, não vai julgar os pecados do mundo. Ele também é justiça, e sem Cristo o ser humano está perdido. E o livro de Apocalipse mostra isso a partir do capítulo de número 6, que Deus é justiça, o Deus misericordioso, o Deus que é santidade, o Deus que é justiça, que é mostrado aqui nesse capítulo de número 4, vai julgar o mundo a partir do capítulo de número 6. Essa é a primeira aplicação. Não façamos uma caricatura de Deus, olhando só para a misericórdia de Deus, esquecendo que Ele é santidade e que Ele é justiça. E a segunda aplicação é: esse Deus Criador, que é misericordioso, que é santo e que é justo, é adorado constantemente no céu. E nós, como filhos de Deus, redimidos pelo sangue de Cristo, devemos também louvá-lo constantemente aqui na terra. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a adorar o Senhor realmente como é. O Senhor que é santidade, o Senhor que é misericordioso, mas também que é justiça. Que possamos adorá-lo sempre em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.